Prezados ouvintes, aqui fala Gilda Pinto. Começamos agora mais um momento breve de reflexão espírita, enfocando a obra do Espírito Joanes na psicografia de Raul Teixeira, numa edição da Frater, editora de livros espíritas. No capítulo 21, intitulado No Dia do Remorso, o benfeitor espiritual refletirá em torno da importância de não alimentarmos remorsos e de aprendermos a recuperar a paz da alma. Comenta o benfeitor que no dia a dia é comum que nós, humanos, nos vejamos várias vezes, abraços com velhos hábitos, com sentimentos e atitudes que gostaríamos que não estivessem mais tão presentes em nosso cotidiano e por isso sofremos remorsos. Esta luta com os velhos hábitos é enfocada por Paulo de Tarso, já estando em trabalho ativo como apóstolo, na carta aos Romanos, quando diz: "Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço", deixando-nos perceber sua luta interior para modificar-se, assim como ele deixa para nós que é necessário o processo de reconhecimento de que ele erra o alvo. No entanto, Paulo errava o alvo, quer dizer, não conseguia acertar todas as vezes, mas nem por isso se detinha na lamentação, porque ele sabia que a lamentação do erro é remorso e que o remorso é um sentimento paralisante. Mas que é errar o alvo? O que é o alvo? Quando erramos o alvo? Estamos nos referindo ao termo traduzido como pecado. É necessário que nós, espiritistas, entendamos que esta palavra já não tem mais significado punitivo, fatalista, como foi utilizada no dogmatismo cristão. Na sua origem, a palavra pecado vem do grego amartia, que significa a inclinação do homem a errar o alvo, seja num jogo, seja numa ação, uma palavra. Então, o homem poderia refazer a sua mira quantas vezes fossem necessárias, em direção do alvo desejado, até acertar totalmente. Mas algumas doutrinas teológicas utilizaram e ainda utilizam a palavra amartia ou alvo como pecado. No entanto, podemos entender o alvo no sentido que Leon Denis dispõe na obra Depois da Morte, em que o alvo da vida é a perfeição, para a qual Deus nos criou. O caminho que para lá nos conduz é gradativo, porém progressivo, competindo a nós adiantar ou retardar de acordo com os nossos esforços. Com o Espiritismo, estão banidas as ideias de pecado, como condenação, e, por extensão, a ideia de inferno eterno, sem poder a alma modificar sua posição. Com o Espiritismo, entendemos que estamos nos encaminhando para o foco de amor do universo, por ação da infinita força magnética de amor de Deus por seus filhos. Este é o alvo. A nossa amartia é Deus. Nesta hermenêutica, o alvo seria o cumprimento da lei divina em nós para a iluminação. Errar o alvo seria descumprir a lei divina em algum ponto.
Qualquer pensamento, palavra ou ação que esteja fora da lei de amor é errar o alvo, é amartia, ou, na linguagem bíblica, um pecado. Agora, nesta versão, entendemos que podemos reverter o erro, bastando para isso refazer a ação de forma acertada. No passado, as doutrinas religiosas descaracterizaram este conceito, levando o homem a ideias equivocadas e criando um sentimento de culpa antigo e muito doentio, responsável por muitas misérias humanas. O nosso benfeitor Joanes, de posse desses conceitos, entende o remorso como energias corrosivas da alma, capazes de consumir, pouco a pouco, as construções espirituais mais notáveis. Ele traz como exemplo o personagem Judas Iscariotes, que poderia ter optado por refazer o alvo, refazer a ação de modo correto, que seria voltar ao seu mestre, desculpar-se com ele, e desta maneira teria se redimido e anulado o erro, como fez Pedro após a negação, como fez Paulo às portas de Damasco. No entanto, Judas deixou-se corroer pelo remorso, que destruiu suas melhores construções espirituais ao lado do Cristo. Naquele momento, até o autocídio, sofrendo o que não precisava sofrer. Sentir culpa é uma forma de fazer a catarse inicial após errar o alvo. É um modo de libertarmos-nos dos conflitos internos, porque trazemos esse sentimento de experiências pretéritas, como nos afirma a benfeitora Joana de Ângeles, em sua obra Momentos de Consciência, capítulo 6. Em outro momento, a benfeitora irá dizer que o termo culpa deverá ser substituído por responsabilidade, que é mais adequado ao pensamento espírita. A responsabilidade do ato nos possibilitará assumir os efeitos dos atos equivocados, gerados direta ou indiretamente por nós. Entretanto, a benfeitora torna relevante que no momento seguinte ao da conscientização do erro ou a aceitação do erro, devemos passar à posição de arrependimento. É importante entender que remorso não é arrependimento. O arrependimento é um sentimento normal e necessário e é um momento positivo do psiquismo humano, segundo a benfeitora Joana. O arrependimento é o momento de autoanálise madura, de perceber o ponto do equívoco. Ele tem como finalidade dar-nos a perceber a dimensão de nosso equívoco, de modo que possamos ter consciência clara do que praticamos. E isto é muito positivo, porque é o início da renovação. Por outro lado, afirma a benfeitora, o remorso é a recordação da culpa de forma lamentosa, de forma repetitiva e autoacusativa, que poderá ter como consequências graves distúrbios psicofísicos para a pessoa e até levar a criatura, no auge do desespero, a atentar contra a sua própria vida, agravando ainda mais o equívoco. Declara Joana, seja o que for que fizeste ou deixaste de fazer, o remorso ou a recordação em forma de culpa, de maneira alguma te ajudará, nem aliviará. O arrependimento, sim, é um movimento proativo da alma, pois que permite reformular os propósitos para a reparação e não reincidência.
Esta questão está muito bem analisada por Allan Kardec em O Céu e o Inferno, no capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura, onde ele vai estabelecer as 3 etapas do restabelecimento moral de uma falta para com as leis divinas, ou seja, o restabelecimento do caminho quando erramos o alvo, chegando a afirmar que o espírito é o árbitro da própria sorte, podendo prolongar seus sofrimentos, mantendo-se na posição equivocada, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. O espírito benfeitor Clarencio, na obra Entre a Terra e o Céu, irá esclarecer-nos que os processos de expiação somente são necessários porque os espíritos que cometem suas faltas são rebeldes à necessária reparação, e também por não optarem pela prática do bem, por não querer procurar sua vítima e se desculpar, e em seguida reparar o mal. Portanto, sofrimento é remédio amargo quando a alma não quer retornar ao ponto do erro do alvo para recomeçar o caminho. Então, a lei de causa e efeito, que está em sua própria consciência, conduzirá ao processo de expiação da falta, a fim de que ela seja acordada e retome o caminho da renovação. Podemos fazer o caminho de volta ao ponto onde foi praticado ou de volta à pessoa com quem estamos em falta? Por isso, Joanes declara: aprenda a pedir desculpas, a confessar seus erros, a admitir seus equívocos, reparando as faltas com quem quer que seja, para que não aninhe remorsos na alma, ou então que o remorso tenha o poder de lhe fazer reerguer e não de sucumbir. Não esperemos nem mais um dia. Agora é o momento decisivo, estabelece o Espírito Emmanuel no capítulo 119 de Fonte Viva. Amanhã a pessoa terá desaparecido ou terá desencarnado. A sua dificuldade será maior. Então, revela hoje o propósito de reajustamento a quem feriste, ou a morte poderá nos levar e perdermos a oportunidade de nos harmonizar com o próximo enquanto estamos a caminho com ele na terra. E os espíritos superiores ainda ensinam que caso a pessoa não esteja mais a nosso alcance, ou se a pessoa não quiser aceitar nosso propósito de reparar, trabalhemos no bem, por amor ao bem, e porque o bem faz bem, principalmente a favor do próximo, da sociedade, do trabalho, do planeta, porque o amor cobre a multidão de vezes que erramos o alvo. O bem anula todo mal, e isto está na lei de Deus. Recorda-nos Joanes que nós não somos infalíveis e nem invulneráveis, de modo que nenhum orgulho ou vaidade pode ser motivo que nos impeça de acertar nosso passo com quem ferimos. Somente os espíritos da categoria dos Cristos tornam-se infalíveis moralmente e invulneráveis à matéria, mesmo quando encarnados, como nos ensinam os espíritos em A Revista Espírita, de 1868, nas mensagens Os Messias do Espiritismo. Para terminar esta reflexão, concluímos com suas sábias orientações. Somente quando se decida a não alimentar mais remorsos, seja por orgulho ou algo que lhe corresponda, é que você deixará de padecer desnecessariamente.
confesse o seu erro quando ele ocorra e parta para o acerto. E em nome do autorrespeito, aprenda a recuperar-se, a soerguer-se, a elevar-se para os planos de luz da alma em paz. Muita paz a todos.